Converso sobre parceria animal. Então a ideia é, como né, eu trabalho no projeto Baleia de Bart, era justamente trazer os serviços ecossistêmicos das baleias, mas também dos outros animais, né? Como eles estão ajudando, né, a gente, sem eles estarem percebendo, né? E justamente para linkar isso com a criação, né, dos parques, das unidades de conservação no geral. Então, elas estão lá tendo esse papel, né, de proteção dos animais. Primeiro, perguntar se as pessoas tinham ideia, né, do quanto que os animais contribuem para o nosso ecossistema, porque muitas não têm, e acho que principalmente os animais marinhos, né, que a gente acha que é uma coisa distante, e na verdade não é. Então, a minha ideia era essa, eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas. Uma delas, a conversa tomou outro rumo completamente diferente, e aí acabou indo para um assunto muito mais do papel que nós mulheres estávamos, né, tanto ela na profissão dela quanto eu lá, que a gente estava desempenhando, e quanto é difícil, né, ser mulher numa sociedade. Então, assim, eu fico até arrepiada, porque assim, é uma coisa que é um assunto que eu realmente percebo muito. Eu como mulher, eu luto muito, eu trabalhei com mulheres e tentei trazer isso muito já para elas, de empoderamento. É nessa hora que, se tivesse uma barraqueira falando, eu falo sobre feminismo e ecologia, verdade, depois de conversar contigo, você dizia, olha, depois dessa conversa aqui, vai lá conversar com ela, que fala sobre feminismo e política ecológica, e ecologia, não sei o quê. Esses papos são interessantes por isso, né? Que a gente vai vendo o que vai surgindo, pensando pro próximo, meu tema ligou isso, então o próximo talvez seja legal. Conheci o feminismo indígena, né? E a Dona Harold, que eu te falei também. Ela, a princípio, é feminista. E é o que foi muito legal, porque daí depois a gente acabou conversando, e você me trouxe várias autoras, mulheres, que eu falei, caraca, sabe, parece que tá todo realmente conspirando pra isso. Mas você lembra como é que foi essa virada da parceria animal para essa dificuldade de ser mulher? Você lembra como que foi? E a gente começou a falar sobre isso, sobre contato com a terra, e aí ela trouxe o livro Mulheres Correm com os Lobos, e é aí que a gente começou a engatar essa conversa. E foi legal porque em alguns momentos eu consegui muito associar, né? Porque na natureza tem muito essa questão, né? Que uma das coisas mais importantes dos animais é guardar energia. E o quanto que os machos fazem algumas coisas para as fêmeas, dependendo da espécie, porque eles sabem que a energia da fêmea é justamente para ela gerar e em algumas espécies ter esse cuidado, né, com o filhote. E o quanto que na nossa sociedade a gente vê que na verdade é o contrário, porque a mulher está sempre sobrecarregada e está sempre gastando muito mais energia. E deixando o homem guardar energia. Exatamente, exatamente. Fazendo para ele descansar. Ou parar para pensar nessa relação de mulher-natureza, das dinâmicas. Agora que é a primeira vez que estou ouvindo o termo feminismo ecológico, né? Muito legal o barraco, porque você vê que as pessoas chegam querendo conversar sobre assuntos que às vezes elas não conseguem conversar em casa. E é legal que a gente faz essa relação com a nossa área, né? O meu tema, converso sobre baleias, alterações climáticas e eu com isso. Incrível, eu conversei com uma criança e aí eu perguntei, né, das coisas da escola dela, você já aprendeu sobre fotossíntese? Você sabe isso da baleia? Não sei o que. E fui levando ela a contar as coisas que ela já aprendeu e tudo mais. E aí no meio do caminho surgiu o assunto de pesca e foi aí que teve essa chavinha de reviravolta, porque ela falou que o pai dela pescava, pesca esportiva, mas teve um dia que ela ficou muito triste porque o pai pescou meio que errado, pegou na barriga, o peixe acabou morrendo, e aí que ela começou a pensar por quê, né? Que meu pai tá pescando, tirando uma foto e devolvendo. E por isso eu trouxe também essa dinâmica para focar naquilo que eu queria falar. Deu muito mais. Muito bem construído, recomendo. E eu gosto muito de carne. Então, quando teve a oportunidade, eu fui. E quando eu fui questionada o que é felicidade pra mim, eu também falei, caraca, nunca parei pra pensar. O que a gente falava, depois saía na carta. E a gente se arrepiava. Exatamente. Puxou muito pra parte da educação ambiental. Também ficaria lá por 3 horas tirando todas e conversando. E também, assim, o quanto realmente isso fluiu pelo que a gente estava realmente querendo conversar. As cartas fluíram muito nisso, né? Os
descobri muitas coisas também, muitas informações, né, sobre projetos de leis, que eu também não sabia e que eu acho que agora vai me despertar muito para ir pesquisar. E a técnica foi justamente para focar mesmo. Eu converso sobre felicidade. Feliz tracinho cidade. Eu acho que a gente vai perdendo um pouco o jogo de cintura para essa coisa da interrupção, para mudança de assunto, né? Ele estava curioso, ele fazia uma pergunta, mas aí ele ouvia, falava assim, mas e aí, o que você acha de tal coisa? Assim, que era um pouquinho a mesma coisa, mas também não era. Eu devia fazer uma cara muito estranha, que eu ficava olhando pra ele assim, como é que será que passou disso pra isso, sabe? Como ele fez essa ligação. E eu ficava olhando assim, e aí eu acho que essas coisas a gente perde, eu acho, sabe? Com a mensagem, porque parece que a gente trouxe a mensagem pra conversa, né? E a conversa tem disso, né? Do assunto que desvia, o assunto que fica pela metade, né? A interrupção. Então, assim, eu acho que às vezes, sabe, tem uma coisa muito limpinha da mensagem que atrapalha a gente a uma confusão da conversa que é gostosa, né? Que é um barraco. Porque ele estimula o pensamento. Conversar é transmitir informação? Não é? Não. O barraco filosófico é transmitir informação? É uma troca, né? Eu acho uma delícia, assim, com uma perguntinha só, obter um monte de associações que você nem ia criar. Olha, eu também não tinha parado para olhar desse jeito. Eu converso sobre consumir e ser consumido, que é um tema bem polêmico, assim, a respeito de questões materiais, econômicas, quase sempre. Da teoria da mente, dos sistemas dinâmicos que se auto-organizam, que é uma filosofia ecológica, uma das filosofias ecológicas. Eles dizem que o seguinte, a informação, quando ela bate, né, ela se conecta dentro do nosso repertório por caminhos diferentes, entende? Então essa pergunta, Rê, que você fez assim, mas como que disso ele conectou com tal coisa? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, que essa teoria tenta explicar, né? Porque a informação, quando ela se conecta ao nosso conjunto, ao nosso imaginário, ao nosso repertório de linguagem, ao nosso conhecimento, à nossa experiência geral, ela aciona coisas que a gente não tem controle. O Deleuze chamava isso de o rizoma, né? O tipo de conhecimento rizomático, da raiz do rizoma, do gengibre, que vai se espalhando e que não é o começo, meio e fim, né? Mas que é assim, cheio de derivagens. Por isso que no barraco eu gosto das derivas, porque eu acho que é nesse momento que o pensamento vai sendo tecido mesmo. E por mais que assim a gente tenta focar no tema, faz ali, foram as 3 conversas que eu tive, foram 3 coisas e foram para lugares totalmente diferentes, as 3 pessoas, e trouxeram muito o lado positivo, que não é do capitalismo, do consumo, mas de certa forma eu também acabei essa troca, né? Ao tempo que veio para consumir alguma coisa, também tive troca com qualquer uma delas, com todas elas, né? De informação, de coisas que trouxeram sobre o meu tema também. Ponto de vista, né? De interligações entre a gente. Não é uma conversa autoritária. Não é uma palestrinha. É muito horizontal, isso é o mais gostoso. É muito legal como vai fluindo, né? Eu tava um pouco preocupada. Falei, como que eu vou chegar no assunto que eu quero falar? Como que eu vou, né, seguir isso aí? E vai fluindo naturalmente. O pessoal vai falando, você fica, nossa, é verdade. Aí tomou um rumo diferente, mas eu consegui, sim. Consegui falar das baleias, né, do cocô, que aí ajuda a planta, do oxigênio. No caso, converse sobre tarja verde e pertencimento. Que pílula é essa? Se a gente falar tarja preta, todo mundo já associa a diversas coisas, mas tarja verde, né? E a pessoa que foi mais aleatória possível foi a que eu fiquei mais tempo conversando. Então a gente começou sobre tarja verde, conversamos sobre a questão da ideia, né, do tarja verde. De repente a gente foi parar lá nos problemas da nossa família quando a gente era pré-vestibulantes. Então, assim, nenhum dos pais aceitavam que a gente
queria fazer alguma coisa voltada para o meio ambiente. No caso, a pessoa biologia e eu, no caso, engenharia ambiental. Mas, Aline, isso aí tem a ver com a questão do pertencimento. Sim. E aí depois a gente voltava a falar de universidade de novo. Ah, não, porque minha válvula de escape, quando o professor falava, era olhar pela janela. Ah, o meu era ir pro riozinho que tinha atrás da faculdade. Mas você percebe que tudo tangencia a questão do pertenço, como eu pertenço, como faço para pertencer, como me desloco de um determinado ambiente ao qual eu pertenço para fazer outro. Resumindo, né, o que eu percebi que nós dois, né, buscávamos o pertencimento através de certas fugas, através de certos questionamentos, para fugir daquilo que a gente não se pertencia, a gente não se identificava. Basicamente isso, a gente buscava o pertencimento como uma tentativa de fugir daquilo que não nos pertencia, né? Eu converso sobre relação, né, com a ideia de partir do pressuposto de que a relação precede o indivíduo. Né, tinha hora que o assunto ia para outro lado e tal, mas aí dava para falar assim, né, voltar desse jeito, assim, tá vendo? Tem a ver com o que a gente estava falando. Aí, então funcionou, eu achei. Eu fiquei até impressionada. Achei que eu falei demais, mas foi gostoso. Eu converso sobre diálogo sustentável. Eu estava ali, mas eu estava lá na curva, naquela curvinha, estava vendo primeiro os carros que estavam chegando, quem estava chegando, né? E eu observo muito, né? Então eu ouço muito, eu fiquei muito atento nas percepções das pessoas e no som da mata. Eu fico atento e a pessoa com quem eu falei, em dado momento ela falava, mas ela não olhava os meus olhos, né? Eu gosto de olhar no olho, né? Mas eu respeitei. Mas eu percebi que ela estava tensa com alguma coisa assim, né? Quero entender como que vou poder tirar um bom proveito disso, né? Desde quando eu vi que haveria essa possibilidade, essa proposta. E foi desse jeito. E aí eu troquei uma ideia com ela. Ela era de Minas, trabalhava estava num trampo assim, home office, queria conhecer Ilhabela há um bom tempo, surgiu uma oportunidade com uma amiga e tal, né? E ela estava um pouco preocupada que ela ia ter que voltar para trabalhar ainda. O diálogo que ela queria, muito provável que ela encontrou, quero ver, o som da água da cachoeira era ali, né? Aquele momento era o dela. É aquele momento, né? Então, espiritualmente é isso, assim, as coisas acontecendo, assim, fluindo, né? Então, acho importante observar como uma amostra, né? É estranho mesmo, por exemplo, para alguém parar a ver num contexto assim, né? É meio que um exemplo isso, assim. Não, e eu já achei incrível o relato de vocês, por vocês estarem na trilha de alguém parar e sentar e conversar, porque as pessoas têm aquela ansiedade de chegar no objetivo, né? Aquilo que ela se propôs a fazer. De repente, tem uma intervenção filosófica no meio do caminho. No meio da mata. Ai, desculpa, no meio da mata. Então eu achei mesmo incrível que essas pessoas sentaram para conversar. No meu tema, no Conversa sobre Felicidade, no jogo que eu fiz, eu falo de 3 temas para até a pergunta final, que era felicidade mesmo, para a conclusão ali. Então eu passo por felicidade, depois por cidade e depois sobre meio ambiente. Nesse caso também, voltando para o diálogo sustentável, ela falou que ela consegue ter sustentabilidade dentro da casa dela, de diálogo. Mas ela tem uma dificuldade imensa quando ela sai do portão da casa dela. Porque assim, às vezes no meio de uma conversa, a próxima coisa não é uma palavra. A próxima coisa pode ser o silêncio e ouvir o riacho passar. Sim. A próxima coisa pode ser você olhar para a pessoa olhar para você e vocês ficarem o tempo se observando. Pode ser de repente baixar a cabeça e deixar o olhar para dentro, sabe? É isso, assim, só que eu também fico um pouco na minha, né? Porque tem coisas que acontecem e vai acontecer do jeito certo, na hora certa. E quando a gente fala vai numa cachoeira, muitas das vezes você quer numa cachoeira, mas você quer um poço só para você, né? Você quer ver se não tem ninguém te vendo, né? São várias coisas que se interligam, assim, como o tema de todo mundo, faz pensar no dentro, no fora, sei lá, o que ele está passando, né?
Mas talvez de repente colocar humanos no meio de uma coisa que ia permitir ela se ouvir ou ficar tranquilo atrapalhou, né? Mas é interessante também o que você percebeu, não sei se ela tinha falado literalmente, meio que não consegue se comunicar bem com fora. Às vezes a comunicação ela não é só na fala, ela é no corpo também. E através dessa experiência, né, dessas sensações é que vai ter a fala. Mas será que os bichos, né, ali acharam dessa concentração, né? Porque tinham muitos diversos, né? De pássaros, bicho, borboleta branca, azul, cachorro! Eu ia falar deles, né? Daí o rapaz falou assim, você não quer tirar ele daí para não atrapalhar a máquina? Não, super concentrado os cachorros. Não, mas quem disse que ele está atrapalhando? Dá atenção, né? Fizeram a nós. Ele está relaxado, está se permitindo. Muitas das vezes eu e você talvez não estejamos nessa sintonia dele. Ele está dizendo muito aqui. Essa sinergia está há todo tempo assim acontecendo, né? É isso, assim tá. Parar de consumo, acho que também é isso. É pela promessa no bem-estar. Então envolver tudo. Ao que você tem acesso, o que você pode se permitir. Lembro que com a moça também entramos muito no assunto do trabalho, inevitavelmente. Então, o que ela trouxe também como questionamento, né, o que é a felicidade, colocou também assim, a tarefa de pensar o que você precisa. Que era uma coisa que as pessoas tinham que ter garantidas para viabilizar, né, a felicidade, né? Como que era talvez uma missão do Estado, de uma política do Estado, viabilizar a felicidade das pessoas. Achei muito, muito interessante. E é o mais importante também de levar para o morador da ilha, assim, convidar se apropriar do que é seu. O que tem por trás da sua felicidade também? Já parou para pensar? Porque pensa, essa muvuca que acontece aqui no verão, né? Para quem vem desfrutar, mas quem está correndo com a porção na praia, passando calor o dia inteiro. E é interessante também esse fenômeno assim. Eu trabalho para o lazer do outro, o descanso do outro. O ritmo dessa ilha são bem interessantes, bem particulares. Eu achei interessante isso que você falou. A gente trabalha para o descanso do outro. A gente trabalha para o descanso dele, só que ele não entende que a gente precisa descansar para poder trabalhar para o descanso dele, que é onde entra o conflito do pessoal da ilha, né? As pessoas chegam aqui à noite, o que eles fazem? Ligam o som na última, vão fazer churrasco, nada, não sei o que lá. E nós precisamos dormir, descansar para poder trabalhar no dia seguinte. Tem uma tendência a transformar tudo em produto, né? Mercadoria. Se tudo vira mercadoria, são outros 500. É outra coisa. E um dos barracos que fez comigo, a menina, ela tem um sonho assim grandioso. Ela acha que é utópico e ela me contou o sonho dela e eu acho extremamente possível. E tem muito a ver com a felicidade, porque os países nórdicos, eles têm umas expectativas razoáveis. Por isso, naquele índice do FIPE, né, que é a felicidade interna bruta, eles se sentem mais felizes, né, enquanto que o Brasil está em 37º lugar no ranking de felicidade. Aliás, em 2013, ano das manifestações, foi o ano que a gente caiu em felicidade. 2018 caiu 20 posições. Não. Também. 2013, 2018 caiu 20 posições no ranking, porque é um ranking até da ONU, tem a ver com toda uma estrutura. Hoje a Finlândia é por 6 vezes considerado um dos países mais felizes do mundo. E ela trouxe um sonho, a questão do trabalho, das horas de trabalho mesmo, disso que vocês estão falando, que o quanto a gente na vida trabalha, e isso talvez
reduza o nosso pensamento e tira a felicidade, porque não dá tempo de você pensar em outras coisas, pensar em si, no lazer que está no artigo 6º, porque no meu jogo a gente fala muito no artigo 6º. Ficar à toa, ouvindo o passarinho, ouvindo a cachoeira, borboletando. Eu também não queria ficar no lugar do julgamento, entendeu? Eu acho importante colocar isso. Não estou me colocando de fora do consumo. Eu também consumo. Tenho a minha história consumista, tenho o meu jeito de consumir certas coisas, né? E também sou trabalhadora. Tenho um esquema mais flexível que muitas pessoas. Mas tem aquilo, né? Eu não posso culpabilizar alguém que vem, que tenho 2 semanas. Você vai ver essa ansiedade. Você não vai parar para pensar o que você está fazendo com esse lugar, ou às vezes como você está tratando o outro. Mas é possível você pensar em termos de política pública, em termos, né, de que assim, qual é o perfil de turismo que é mais interessante para essa cidade. Né? É possível sim você dar algumas ordenações, né, para ter um perfil diferente. Hoje nós estamos muito voltados para isso. Qual é o tipo de turismo? Há muito tempo se levanta essa questão, entendeu? O que a Ilhabela pretende? Quando eu me mudei pra cá, o pessoal falava, nossa, todo dia na praia, todo dia não sei o quê. Esse é preconceito. E aí eu falava, não, isso não tem nada a ver. Eu venho, eu trabalho, eu passo às vezes pela praia, tipo, eu vejo a praia ali, tô na ciclovia, passo, vou embora, é da casa do trabalho. Eu morei em Florianópolis, gente. Florianópolis acontece isso, entende? Parece que porque você tá num lugar bonito, o salário tem que ser menor. Entende? Assim, essa lógica de que se você faz um trabalho em condições dignas, você tem que ganhar menos, é uma questão moral. Escravidão, né? Então, se você não se fudeu o suficiente, né? Então eu posso pegar e falar que se você ficou no interior, quer dizer que você tá todo dia pescando, com um palitinho ali na boca, mascando, vendo o mosquito passar. É isso, né? Você não trabalha. Porque você mora na beira do rio. Você pega, puxa assim a fruta do pé, come. É isso, não é? Isso machuca mesmo as pessoas, sabe? Vocês estão ligados quais são os 2 conceitos que estão permeando essa conversa? Conceitos filosóficos? Relação, trabalho trabalho. E identidade. O cara te deu uma pista, você pegou o mesmo caminho e foi correndo lá dele. Pressupondo que é o trabalho que dignifica o homem. E todo o teu argumento é tentando convencer o cara de que você trabalha tanto quanto ele. Porque você está partindo de uma crença de que é o trabalho exaustivo que vai fazer de você uma pessoa respeitável. E como você está ligando ele a uma identidade, a quem você é. Então, sabe, eu acho assim que tem uma moralidade de falar assim, olha, se você acha, né, que o trabalho tem que doer, né, rever isso. Tem que deixar de E não é porque não dói que eu tenho que ganhar menos. E aí eu quero tocar no assunto também, assim, até essa questão que magoa, mas não tá tendo gente para discutir essa mágoa. O Caiçara é vagabundo. Na hora que a pessoa te joga isso, você tá numa encruzilhada, pense nisso. Aí você pode vir pra cá, não, trabalho sim, trabalho pra caralho, me respeite. Ou você pode pegar essa vagabundice e transformar ela numa outra coisa e se identificar por aí. Ressignificar isso que eles estão chamando de vagabundice. Porque será que o caminho mesmo para a nossa sociedade é esse? Do trabalho exaustivo, escravizado, do saláriozinho. Se nós estivéssemos lá numa comunidade chamada Serraria, Praia da Fome, né? E o Caiçara acorda às 3 horas da manhã, não tem energia elétrica, né? Ele pega a canoa, 3-4 rema, vai ver na redinha dele que ele deixou ontem à noite, tem peixe, não tem, desemalha o peixe quando tem, volta, cansado, aí ele vai para a roça quando tem, mandioca, isso, aquilo, ele vai descansar, aí 3 horas da tarde ele vai de novo aí colocar a rede, falar que essa cultura de vagabundo, aí você vai lá com a escuna, curtir a praia, etc e tal, pô, isso não é legal. Quem é genuinamente os cuidadores, os mantenedores? E você tem que tomar cuidado para você não ser impregnado daquilo que a sensação de que você é o que não é. Lógico, faz tempo já o conceito do trabalho está muito ligado ao dinheiro, né? Mas no caso, a pessoa que
trabalha, não sei, para sustentar um alimento, só para viver tranquilo. Não é bom, não é o ideal, não é um sonho, né? Não é uma utopia hoje, quase. Ou tem esse conceito. Então, assim, o diálogo é ruídos, né? E a gente tem que estar envolvido nesse diálogo mesmo, assim. Nesse diálogo. Parece coisa de aviação, assim, várias frequências, né? Uma coisa que... E essa discussão mesmo na filosofia, assim, isso é muito legal, né? Porque falta isso, e não é que falta, tem muitos que não querem que tenha mesmo, né? E aí eu já faço um gancho para a Gabi, né? Que é de permitir, porque para você estar aqui, etc e tal, tem uma câmera técnica, tudo, mas é acreditar no diálogo, né? Ela é uma pessoa... Essa ânsia de abarcar tudo, de não ter a possibilidade de estar fora de um funcionamento, é colonialista. Trocados por um milímetro de um espelho de um diâmetro, trocados por um milímetro de um espelho. Né? A gente cria a necessidade. Nós somos muito criadores de necessidade. Então isso que você fala de ouvir, respeitar, é fundamental de entender o que eles querem ou o que eles não querem. A história nossa... A gente não sabe se está ajudando ou se está prejudicando. Eles que vão decidir. A história nossa, do que chamam de descobrimento, que ninguém descobriu nada, porque já tinha tudo aqui, né? É essa, né? Quando o homem se aproximou, trouxe doença, trouxe arma, trouxe escravidão, trouxe tudo que não presta. Trouxe trabalho, um regime de trabalho. Vocês estão pegando essa questão quando surge o conceito? Esse é o momento aqui que a gente começa a fazer uma conversa filosófica. O conceito tem uma história. Isso que é legal. E quando a gente fala e usa as palavras, e usa os conceitos na forma de palavras, a gente está trazendo todo um imaginário, uma cultura, um modo de viver que está conectado à história daquele conceito, entendeu? A filosofia não se aprende só lendo, se aprende ouvindo, conversando também. Quando você fala amor para uma pessoa, do que você está falando? Quando você fala essa palavra, ela vem carregada de um monte de significado histórico, temporal, cultural, entende? No barraco filosófico é muito lindo quando vem o conceito e quando a gente se propõe a conversar sobre um conceito, a gente consegue entender um pouco essas articulações de como que esse conceito é montado naquele tempo, no nosso tempo, como foi, como poderá ser numa utopia, numa outra situação futura, num projeto futuro. Mas tá muito importante para mim, sabe, aqui, porque foi tão fácil a conversa, fluiu tanto, que me deu um aconchego, assim, sabe, essa sensação assim, de pertencimento, mesmo de um lugar, porque mesmo não sendo da biologia, me deu uma sensação assim, que legal tá podendo trocar sem estar no lugar errado, mas está em outro lugar, mas não é ser lugar errado. Então eu achei muito legal, assim, estou muito feliz mesmo. Estou mesmo, tá? Foi ótimo. Eu sou um caiçara nascido aqui nessa ilha, no Saco da Capela, ali, em 1970. E quando eu, por meio da filosofia, sociologia, eu fui apresentado do próprio lugar que eu nasci, como eu sou grato à Wanda Maldonado, eu escrevi um livro, né, uma tese, a importância da canoa na vida do caiçara. E por trás dessa tese tem todo um estudo, e até hoje o símbolo nosso, da camisa, é um morador que ainda está vivo, é o Luizão, lá de Castelhanos, aquela silhueta é da canoa. Não é legal? Suas felicidades. Uma das minhas felicidades é o barraco filosófico. Então eu quero agradecer demais, viu, Marcos?